Dá uma olhada nesse novo caso absurdo da USP. Tudo relacionado a cotas raciais. Agora estamos com uma dificuldade de entender se a pessoa é parda, se a pessoa é branca, se a pessoa é negra. Temos até um comitê, uma comissão especial que está ligado à PRIP lá da USP, que é a Pró-Reitoria de Identificação e Pertencimento, onde eles vão julgar se a raça da pessoa condiz com a declarada no papel. Será que essa tal de PRIP também avaliou a autodeclaração do senhor Flávio Dino, aquele que um tempo atrás se declarou branco, depois se declarou pardo e por último se declarou negro? Será que o Flávio Dino aqui passaria por essa comissão? Tudo isso veio à tona com o caso do Alisson, um menino de 18 anos que se declarou pardo, frequentou os primeiros dias das atividades acadêmicas lá da USP, passou em medicina, inclusive o primeiro da cidade dele, o primeiro da família que conseguiu atingir tamanha façanha. Porém, o PRIP acabou com a festa. Falou, não, você não é pardo, então você não tem direito a acessar a USP através das cotas. Então, meus amigos, só para comparar a loucura, o devaneio da esquerda. A esquerda não está considerando esse rapaz aqui negro, tampouco pardo. Porém, essa mesma esquerda, saiu até notícia sobre isso, considera o Flávio Dino um dos dois únicos ministros negros que atingiram o posto maior na Suprema Corte. O Flávio Dino é negro? Ele é pardo ao menos? Pois é, para a esquerda, Flávio Dino, ministro negro. Para a esquerda, Alisson não se enquadra nas cotas. E obviamente gerou discussão. Olha a matéria da UOL aqui, ó. Tribunal Racial da USP, o que revela o caso do aluno de cota que foi barrado em medicina. Dá uma olhada aqui no que a matéria diz. Poucos sabem, mas a Universidade de São Paulo tem um tribunal racial em pleno funcionamento. Tribunais raciais são compostos por pessoas encarregadas de decidir a raça de uma pessoa. Ou seja, alguns burocratas que vão se reunir e vão falar, esse é branco, esse é japonês, esse é pardo, esse é negro. Então, o que é isso, gente? A decisão desses tribunais geralmente sela o destino da pessoa. Aí vem uma comparação aqui, a mais radical possível. Os nazistas tinham tribunais raciais para decidir se uma pessoa era judia. Os considerados judeus eram presos e mandados para o campus de extermínio. O Tribunal Racial da USP, chamado de Banca de Heteroidentificação, que nome estranho também, né? Decide se uma pessoa é parda, negra ou branca. E isso define se ela pode ou não ingressar na USP por meio da política de cotas raciais. Parece bastante estranho que em pleno 2024 a gente tem um tribunal racial. Não sei até que ponto isso colabora para o enfrentamento de um racismo. Pessoalmente, eu já sou totalmente contrário a cotas raciais. Como que a gente pode definir se uma pessoa é superior ou inferior, se ela tem que ter alguma compensação baseado em raça? Talvez lá nos anos de 1700, 1800 poderia fazer algum sentido, mas em pleno 2024 a gente vai considerar que a gente tem que abrir vagas por questão de cor de pele? Será que a gente já não avançou para saber que talvez, se for para discutir cotas, a gente tem que pensar talvez numa cota social e que não afastaria os negros? Os negros, infelizmente, no Brasil hoje ainda são a maioria dentre os que mais são necessitados. Então, uma cota que não seria racista, que também trataria essa questão social, mas não estaria marcada na cor da pele. Agora, falando bem claro o que eu penso sobre o tribunal racial, é o seguinte. Primeiro, cotas raciais para mim é racismo puro. O segundo racismo é a gente ter um tribunal racial para dizer se a pessoa tem ou não o direito de acessar determinado benefício. Aonde que esse tribunal, que foi comparado pela matéria da UOL ao tribunal nazista, na USP hoje temos o tribunal racial que decide se a pessoa é parda, negra ou branca para determinar o futuro dessa pessoa baseado na cor da pele. É ou não é algo extremamente racista? E a gente não pode confundir discutir cotas com questão de ser racista ou não. Primeiro que o racismo é crime inadmissível. Ninguém pode ser melhor ou pior definido apenas exclusivamente pela cor da pele, mas pelo seu caráter, pelo indivíduo que a pessoa é. Agora, a gente tem muitos negros no Brasil, muitos, dentre eles Guto Zacarias, que é um dos deputados estaduais mais ativos nas redes sociais, um jovem negro totalmente contra a cota. Ele não se sente bem de ter a própria raça dele enxergada pelo mundo como algo inferior, coisa que ele prova no dia a dia que não o é. Inclusive, falando de USP, a USP já teve um concurso público suspenso por questão do critério da cota racial. Quem conseguiu suspender através de uma ação foi o deputado Guto Zacarias, que provou que a aplicação da cota naquele determinado concurso ia
ia fazer com todos os outros candidatos que não se enquadrassem na cota iam ser desfavorecidos. Então agora eu quero saber a sua opinião sobre cotas. Você é a favor do tribunal racial? Você é a favor de cotas? Se sim, cota racial ou cota social? Quero ver o que você pensa aqui embaixo. Por mais conteúdos como esse, não esqueça, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha. Dessa forma vai fazer com que esse canal cresça e cada vez mais atinja mais brasileiros para que a gente continue na firme e árdua missão de combater a esquerda e suas aberrações no Brasil.